Mateus 25, versículo 1, nós lemos: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. O contexto da parábola, o início da parábola, pastor, como é que você sabe uma parábola? Porque diz, o reino dos céus será semelhante a. Então, ele está fazendo uma comparação. Tá? Então, não é uma história verídica, é uma comparação, é uma parábola, é uma ilustração, digamos. De todo modo, a parábola como um todo, nós só lemos o versículo primeiro. A parábola como um todo, ela não se aplica à mensagem de hoje. A parábola como um todo, inclusive, traz um certo debate, não há um consenso, apesar que não há dúvida alguma na minha mente, mas existe certos conceitos a respeito dessa parábola, que é justamente comparando o reino dos céus às 10 virgens. Lembrar, a parábola conhecida, 5 tinham olhos às suas lâmpadas, 5 não tinham, aí foram comprar, chegou o noivo, enfim, eu não vou entrar muito no assunto, porque realmente não é aplicável. Mas o debate que existe é que se aquela parábola, e subsequentemente as 10 virgens, estão se referindo aos judeus, a Israel, dentro do contexto da segunda vinda de Cristo, para iniciar o reino milenar, ou se está falando sobre crentes, e está tratando do arrebatamento. O arrebatamento, Cristo não vai voltar. Só para colocar aqui pano de fundo, nós temos várias voltas de Cristo. A primeira foi a primeira vinda, ele veio como criança, quando ele nasceu, viveu, foi a primeira vinda de Cristo. A segunda vinda vai ser para reinar. Então ele veio como criança, a primeira vez, a segunda vinda ele vai vir como rei, para reinar durante 1000 anos. E o arrebatamento, pastor? O arrebatamento vai acontecer antes de um, depois da outra. Depois da primeira vinda, antes da segunda, mas ele não vai vir na terra, ele não vai pousar. A Bíblia fala que ele vai estar nos ares. Então ele vai vir, mas não vai usar o termo, ele não vai aterrissar, não vai colocar pé no chão, vai ficar nas nuvens, nas alturas, e vai nos chamar, vai nos convocar, e nós seremos então arrebatados, tirados, levados. Mas ele não vai voltar. Então tem a primeira, como criança, a segunda vai vir como rei. Então, o debate é esse. Está falando sobre a segunda vinda em relação aos judeus, ou será que está falando sobre o arrebatamento, a sua vinda, mesmo que parcial nas alturas, em relação aos crentes? Provavelmente, na minha opinião, pelo contexto geral, não vou entrar na questão aqui agora, mas eu fico convencido perfeitamente que aqui se trata do povo judeu. Tá? Não está falando sobre a segunda vinda de Cristo para estabelecer o seu reino milenar, está falando sobre os judeus. Mas enfim, mas ela está usando aqui, eu quero que você note isso, os costumes de casamento daquela época, como que era feito os casamentos. Não nada intrinsecamente bíblico, escritural, no casamento, para ser bíblico tem que ser assim. Não, é o costume da época, não, é como eles faziam. E Jesus usou aquilo porque era algo que todos entendiam o que eu estava falando. Todos entendiam o que acontecia num casamento, o contexto e a simbologia e o porquê que eles faziam daquele modo. Então, na tradição hebraica, no casamento, o noivo ele ia até a casa da noiva. E ele ia até a casa da noiva para buscá-la e levá-la para a sua casa. Aí você vê como a imagem tanto de Israel sendo acolhida pelo rei Jesus, que vai reinar por 1000 anos, ou que ele veio buscar os crentes do arrebatamento. Mas em ambos os casos, a questão ilustrada na tradição daquela época do casamento era que o noivo ia até a noiva, para a casa da noiva, onde a noiva estava, na casa dela, no caso, na casa dos pais dela. Então ele ia lá, ele buscava a noiva e a levava para a sua casa, onde era então feito o casamento, a cerimônia em si. Então aqui está simbolizando, seja lá igreja, seja lá povo judeu, está simbolizando o fato da iniciativa de Deus de ir, ou no caso, vir buscar o homem.
Deus inicia a busca do homem. O noivo representa Deus e a noiva representa o homem. Vou só deixar assim, o homem, o ser humano, a raça humana. Tá? É sempre Deus que inicia. Então, para hoje, nós tomamos aqui em Mateus 25, versículo 1, a ideia de que o noivo ou a noiva em relação a Deus, se trata de Deus e o homem. E como nós lemos aqui, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro. Veja bem, a tradição era que o noivo ia à casa da noiva. Mas aqui as virgens, ou seja, aquelas pessoas que estavam dando assistência, podemos até chamar de cortejo nupcial da noiva, elas iam ao encontro. Então o noivo ia e ele era encontrado. Então o tema de hoje é indo ao encontro de Cristo. Romanos 5, versículo 8, ilustra essa ideia central de que Deus nos busca. Romanos 5, 8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, não existe essa noção que muita gente tem que precisa, você primeiro precisa ajeitar a sua vida, se arrepender de todos os seus pecados, ajeitar tudo, fazer tudo certinho, cruzar os T's, pontuar os I's, quando der tudo certo, aí Deus me salva. Não é isso que a Bíblia fala. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E outra coisa, você é salvo, você vai morrer um pecador, você continua um pecador, eu sou um pecador, você é um pecador, fui salvo um pecador, vou morrer pecador, só que eu sou um pecador salvo. Porque Cristo veio me buscar. Tá? Mas é sempre Deus que inicia. Lucas 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que Jesus fez? Ele veio buscar. Assim como o noivo ia buscar a noiva. Então sempre a iniciativa é de Deus. Ele vem buscar-nos independente de onde estamos ou como estamos. Não digo onde, eu não estou me referindo geograficamente, se você estiver nessa ou aquela cidade, me refiro a onde nós estamos em nossa vida. Qualquer estágio da nossa vida. Como estamos? Se estamos no fundo do poço, se estamos no vale, se estamos no topo da montanha, se está tudo certo, tudo errado, complicado, ele vem nos buscar. Do jeito que nós estamos, do jeito que nós somos. Então, essa é a iniciativa do Pai. O que nós temos que fazer é responder a essa vinda, essa buscada, essa chamada e abrir o nosso coração e recebê-lo e deixá-lo entrar. Mas é Deus que nos chama e é preciso que nós respondamos. Olha comigo, quero ver esse trajeto, essa vinda. Nós vamos ao encontro de Deus. Deus dá o primeiro passo. Deus que inicia, Ele veio buscar, Ele veio salvar, Ele deu o primeiro passo. Eu quero ver lá nos primórdios das Escrituras quão fundamental e quão básico isso é. Já falei isso, acho que semana passada, o livro de Gênesis contém todas as doutrinas que você vai encontrar no resto da Bíblia. E aqui nós vemos justamente essa questão aqui. Vamos para Gênesis 3, de versículo 8, onde nós vamos ver o primeiro exemplo desse buscar. Versículo 8 de Gênesis 3 diz assim: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Você note aqui que isso, versículo capítulo 3, Adão e Eva já tinham caído, já tinham desobedecido, já haviam comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus falou que não deveriam comer. Mas Deus aqui, Ele toma a iniciativa. Deus sabia o que eles haviam feito. Deus sabia. Deus sabe tudo. Onisciente, onipresente, Deus sabia. E mesmo assim, Deus foi passear no jardim pela viração do dia. A ideia que dá é que todos os dias Deus ia na viração do dia. Que viração do dia? 5:30 às 6 horas da noite. Viração do dia naquela época, e na cultura, no calendário judeu, o dia vira, não é meia-noite, nós contamos meia-noite. O dia vira às 6 horas, às 18 horas. Então, a viração do dia seria a tardezinha, início da noite. E o que dá a entender é que Deus fazia isso de forma constante. No final do dia, ele ia na viração do dia. Não que Deus ia sentir calor ou não, mas o homem sim.
e entendendo que naquela época não havia o dilúvio ainda, então havia uma camada no firmamento ao redor da Terra e não tinha essa variação de temperatura que nós temos hoje. Mas isso é assunto para outra questão. Mas, de todo modo, ele tinha esse costume. Então, mesmo sabendo que eles haviam pecado e desobedecido, mesmo sabendo disso, Deus foi passear no jardim buscando encontrá-lo. Mas o que houve? Geralmente, Adão e Eva se encontravam com Deus. Mas nessa ocasião, eles se esconderam. Eles fugiram. O homem foge e se esconde de Deus. O versículo seguinte, versículo 9 de Gênesis 3. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? Ele sabia onde eles estavam. Eles sabiam que tinham caído, sabiam que estavam no jardim, sabiam que estavam escondidos, sabia. Por que ele perguntou? Ele perguntou para o benefício de Adão. E para o nosso benefício também. Mas enfim, e chamou o Senhor Deus a Adão. Então veja como Deus foi e Deus chamou. Onde estás? E ele disse, no caso Adão, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Então, aqui nós vemos um homem fugindo, se escondendo de Deus devido ao pecado, devido à sua culpa. Então, na queda do homem, foi Deus que foi lá. Deus podia muito bem ter falado, sabe uma coisa? Eu avisei, não coma dessa árvore, o dia que comer morrerás. Eu avisei para não comer, vocês comeram? Problema seu, eu não vou nem mais no jardim, não vou passear, quer sonhar não. Não, ele sabia, mas ele foi ao encontro do homem, ele chamou pelo homem, pediu pela sua presença, mas o homem se escondeu. Então Deus literalmente percorre a distância entre o céu e a terra para vir buscar e resgatar e salvar e achar e encontrar o homem. Deus vem ao encontro do homem. Deus inicia esse encontro. Em 1 João 4, no versículo 19, diz, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O único motivo que nós temos a capacidade de amar a Deus é porque ele nos amou primeiro. Então nunca devemos ficar muito orgulhosos, encher muito peito, falar muito no nosso orgulho, achando, porque eu amo Deus. Você só ama a Deus, eu só amo Deus porque ele me amou primeiro. Porque é Deus que vem ao nosso encontro. Agora, Deus ama a todos. Deus ama todo ser humano que já existiu, existe ou vai existir. Mas convenhamos, a triste verdade é que a grande, esmagadora maioria das pessoas que são receptáculos e alvos do amor de Deus, Deus vem ao encontro de todos, mas nem todos vão ao encontro de Deus. Voltando, por exemplo, das virgens que nós lemos em Mateus 25, versículo 1, elas saíram para encontrar o noivo. Por que encontrar o noivo? Porque o noivo vinha. E as pessoas que ouviram essa parábola entendiam isso, que o noivo vinha e as virgens foram ao encontro. Deus vem, mas ele espera que a gente vá ao seu encontro. Deus veio, mas espera a nossa replicação. E isso não interessa a sua raça, a sua nacionalidade, o seu status social, financeiro, não interessa. Porque Deus ama a todos e Deus vai ao encontro de todos. Mas nós precisamos replicar. Nós precisamos ir ao encontro dele. Viver ao nosso encontro, nós temos que ir ao encontro dele. Existem vários exemplos. Eu vou mencionar só alguns, mas Moisés. Olha em Êxodo, capítulo 3, versículo 2. Nós temos Moisés. Nessa fase da vida de Moisés, lembrando que Moisés foi criado um príncipe do Egito. Ele tinha tudo que o maior, o mais poderoso e mais sofisticado reino daquela época tinha a oferecer. Foi criado como um príncipe do Egito, mas isso foi antes. Aqui, ele era basicamente um pastor empregado, não era pastor dos seus animais, era um pastor que tomava conta da ovelha dos outros, ele era um fugitivo, um assassino. Gabarito não, muito bom. Nada de se orgulhar. Não a questão que ele era empregado de um fazendeiro, isso não tem nada a ver com a história, mas ele era um fugitivo, assassino. Mas Deus foi ao seu encontro no fim do mundo, no meio do deserto. Moisés já era fugitivo, foi para o lugar mais isolado, mais distante que ele conseguia chegar.
para fugir das garras do Egito. Mas Êxodo 3, versículo 2 fala assim: e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Eu quero que você note que essa frase virou-se não quer dizer somente que ele se virou, ou virou pessoa. Não. Ele virou e foi. Tanto que no versículo 4 termina: eis-me aqui. Ele não estava andando e ao passar ao lado de uma sarça, a sarça entrou em combustão. Não foi isso. Ele estava fazendo o que estava fazendo e ele viu, não sabemos a distância, eu creio que não muito longe, mas ele viu, não onde ele estava, mas perto dele, ele viu uma sarça que ardia e não se consumia. O que é uma sarça? É um arbusto no deserto seco. Não era comum, não era incomum um arbusto seco no deserto entrar em combustão espontânea. Nada de misterioso. Com certeza, já tinha visto muitas sarças que ardiam. O que ele nunca tinha visto era uma sarça que ardia, que queimava, mas não se consumia. Alguém já queimou palha aqui? O que é o fogo de palha? Você bota fogo na palha, faz o quê? É aquele fogaréu, daqui a alguns instantes, fogo. Isso era uma sarça. Uma sarça, quando queimava, quando ardia, era assim. Era chamas, alguns segundos depois, parava. Essa não. Essa sarça ardia, mas não se consumia. Então ele olhou e falou: eu vou ver até isso. Eu nunca vi uma sarça que arde desse jeito e não acaba. Não sabemos quanto tempo ele ficou olhando, mas o suficiente para ele notar que tem uma sarça que está ardendo e não está queimando. Então ele foi até onde? Ele foi até a sarça. Quem estava na sarça que ardia? Deus. Note, Deus foi ao encontro de Moisés, mas Moisés precisou ir ao encontro dele. Estava na sarça. Interessante notar o versículo 2: e apareceu-lhe o anjo do Senhor. No Velho Testamento, quando você vê essa expressão, o anjo do Senhor, está se referindo a Cristo. Quem estava na sarça falando com Moisés? Cristo estava na sarça falando com Moisés. Ele foi a ele, apareceu a ele. Ele estava lá no deserto, lá no ponto, no meio do mato, no meio do nada. Deus foi até lá. Deus foi ao encontro de Moisés. E Moisés foi ao encontro dele. Respondeu ele: eis-me aqui. Ou seja, ele foi até lá e disse: ok, eu estou aqui. Eu vim. Hoje não. Deus foi até Moisés e o chamou. E Moisés respondeu. Então nós sempre temos que estar atentos ao chamado de Deus, mas temos que ir ao encontro dele. Se Deus fala com você numa leitura bíblica, numa pregação, qualquer outra coisa, você está orando, quando Deus vai, vá ao encontro dele. Pastor, por que você tem apelo aqui na igreja e aí vem para frente e fica obrigado a vir para frente? Por que não abre o altar? É justamente isso. Se Deus falou ao seu coração, se Deus representou alguma coisa no seu coração, então ele veio e falou com você, simbolicamente nós vamos para o altar, estaria ele e dizer: eis-me aqui, Senhor. E se eu não for? Se eu não for, tudo bem. Estou dizendo que você vai ser uma pessoa ruim, dizendo que você não vai desobedecer a Deus, estou dizendo que você não vai seguir a Deus, só estou dizendo o porquê nós fazemos as coisas, e é por isso que Deus vem a nós, Ele fala conosco. Se você está em sua casa, você lê a Bíblia, e o Espírito Santo impressiona alguma coisa no seu coração, vá para Ele, se ajoelhe ali, cure sua cabeça e fala: eis-me aqui. Se Deus quer que você faça alguma coisa, toma atitude, mude, vá, faça. Mas não fique, depois, outra hora, mais tarde. Não faça isso. Se a pessoa, Moisés, falou: eu estou ocupado com meus cabritos, minhas ovelhas aqui, está ardendo a sarça, eu já vi muitas, está queimando, mas sabe uma coisa? Grande coisa, deixa eu para lá, por toda a minha vida. Não, eu vou lá ver o que é isso. Senhor, e Jesus falou: Moisés, eis-me aqui. Nós temos que dar o eis-me aqui. Seja no culto, seja em casa, seja onde for. Se Deus vem ao seu encontro, vá ao encontro dele. Não deixe isso para lá, não ignore. Outro exemplo, eu só vou dar só mais um nesse caso aqui. Abraão, Gênesis 18, versículo 1. E, como eu disse, existem muitos exemplos. Eu quero ir para casa hoje com você, então vou ficar só nesses dois, tá?
Mas Gênesis 18, versículo 1, nós temos o caso quando Deus apareceu para Abraão. Gênesis 18, 1. Depois apareceu-lhe o Senhor. Note, o Senhor apareceu, ou seja, ele foi. Se o Senhor apareceu, porque ele foi ao encontro. Apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. E levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, preste bem atenção, correu da porta da tenda ao seu encontro. Deus foi para Abraão, no acampamento dele. Deus foi para ele, apareceu para ele, e ele foi ao seu encontro. Ele foi, Deus foi, e Abraão foi ao seu encontro. E inclinou-se à terra. Abraão sabia exatamente quem era. Ele reconheceu quem era, porque ele se inclinou. Ele se prostrou. Deus foi até Abraão, mas Abraão precisou e Abraão foi ao seu encontro. Sim, pastor, o que foi que houve nesse encontro? Desse encontro veio a salvação de Ló, sobrinho de Abraão. Desse encontro, Deus foi para ele dizer: está vendo ali? Sodoma e Gomorra? Pois é, eu vou destruir. E Abraão sabia que o seu sobrinho, morava lá. Então ele começou uma espécie de barganhar com Deus, mas o que aconteceu foi que Deus não poupou as cidades, porque não tinha o número mínimo de pessoas necessário que Deus falou que ia poupar a cidade. Então o que foi que Deus fez? Deus mandou 2 anjos ir lá e tirar Ló e sua família, sua esposa e suas 2 filhas da cidade. Fazer um quarto. Mas veja, quando nós vamos ao encontro de Deus, algo bom acontece. Alguma bênção vai acontecer. Quando nós vamos ao encontro, Moisés aqui, nós lemos lá, quando Deus apareceu para ele, o que foi que aconteceu? Nós temos Moisés, que é um assassino fugitivo, morando no fim do mundo, se tornou um grande líder, libertador e uma bênção para os judeus que estavam em escravidão. Olha que bênção! Quando Deus aparece, quando Deus vem a nós, sempre vamos ao seu encontro. Por quê? Porque sempre há uma bênção. Sempre há algo de bom que vai acontecer. Mas nós temos que ir ao encontro dele. Ele vem ao nosso encontro, vamos ao encontro dele. Temos que replicar. Olha comigo em Tiago capítulo 4. Nós vemos aqui quando Deus, o trajeto de Deus, quando Deus vai ao homem. Eu quero ver rapidamente agora o trajeto do homem. Quando Deus vem a nós, devemos ao encontro dele. Vamos ver esse trajeto hoje. Tiago 4, e olhe no versículo 8. Que diz: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Interessante, não? Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Deus sempre age assim. Ele vem ao nosso encontro. Nós lemos aqui: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Aí você fala: não, pastor, aqui está dizendo que a gente deve dar o primeiro passo. A chegar-vos a Deus, aí ele chegará a vós. Peraí. Como é que nós sabemos disso? Como é que nós sabemos que se eu chegar a Deus, Deus vai chegar a mim? Como é que eu sei disso? Porque está dizendo aonde? Na Bíblia. Sabe o que é a Bíblia? Entre tantas coisas maravilhosas, é Deus vindo a nós. É Deus vindo encontrar conosco. A palavra de Deus sempre esteve no céu. Ela estava no céu. Alguém aqui já foi no céu? Alguém aqui poderia acessar a palavra eterna de Deus no céu? Não. Por que nós temos ela hoje? Porque Deus veio ao nosso encontro. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. O que é isso? É Deus vindo ao encontro do homem. Então, quando nós lemos aqui em Tiago, chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Esse chegará a vós já é o terceiro passo. O primeiro passo é Deus que chegou a nós. Ele deu o seu Filho, ele deu a sua palavra, ele enviou o seu Espírito. Que mais primeiro passo nós queremos? Deus já deu o primeiro passo. Agora é conosco.
Então, se Deus nos deu salvação, deu seu Filho, seu Espírito, sua palavra, sua verdade, aí ele fala, chegai-vos a Deus. E ele chegará a vós mais intimamente, mais completamente, mais próximo. Deus já deu o primeiro passo. Deus sempre dá o primeiro passo. Ele sempre vem ao nosso encontro. E nós devemos ir ao encontro dele. É o que nós estamos vendo aqui. Deus já deu o primeiro passo. Pastor, o que impede alguém de ir ao encontro de Deus? Deus dá o primeiro passo. O que impede alguém de ir ao encontro dele? Olha no versículo 8 ainda. Chegai-vos a Deus, ele chegará a vós. Aí diz, limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Como que alguém não vai se chegar a Deus? Mãos sujas e corações impuros. Falando sobre o quê? Não é só mão fisicamente suja, não. É pecado. Limpai as mãos. Purificai o coração. Essa palavra que ele usa aqui é duplo ânimo. Essas duas palavras é a tradução de uma única palavra. De psicose. De vem de dois. Psicose vem de alma. Voz de alma dupla. Ou voz de coração duplo. Não de coração, mas o sentido da coração. Psicose de psicologia, psiquiatria, é a mente. É a mente, nós simbolicamente, conjuntamente com o coração. Ânimo duplo. O problema aqui é quando alguém tem um coração impuro. É o pecado que endurece. São atos, atitudes sujas. É o orgulho. Vou voltar para Tiago 4 e o versículo 6, que vem logo antes do 8, como foi. Diz assim, Tiago 4, 6. Antes, ele dá maior graça. Portanto, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E no versículo 10, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Então você veja como aqui está o orgulho. É o pecado, o coração impuro. O orgulho está tratando do orgulho do homem, que se volta e se distrai, se rebela contra Deus. Aqui nós temos uma receita para a vitória. É se sujeitar à palavra. Versículo 7 de Tiago 4. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Como que nós nos sujeitamos a Deus? Nos humilhando. Obedecendo, nos curvando ante a palavra. E perante o Espírito Santo de Deus, o buscando de coração. Não apenas o ditado para inglês ver, não apenas para impressionar alguém, não apenas para usar aquilo como uma espécie de uma capa, de uma máscara. Buscar de coração, Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Um coração impuro? Não, um coração puro. Mãos sujas? Não, mãos limpas. Com orgulho e soberbo? Não, com humildade e sujeição. Sujeitai-vos, pois, a Deus. São essas as coisas que impedem o homem de, quando Deus vem ao encontro, ele não vai ao encontro de Deus. Gente, Deus vem ao encontro do homem toda manhã quando o sol se levanta. Muitos de vocês estão dizendo, pastor, o sol se levanta, porque quando acorda ele já está lá em cima. Pois é, triste, né? Gabi acorda junto com o galo. Né? Ela vai acordar os galos e falar, hora de cantar. Gente, Deus vê o nosso encontro com cada nascer do sol. Deus vê o nosso encontro com cada fôlego que nós tomamos. É Deus. É Deus que faz o nosso coração bater. É Deus que dá cada fôlego. Deus vê o nosso encontro quando você olha para a criação e diz, louvado seja Deus. Que mar maravilhoso. Que natureza maravilhosa. Os animais. Sabe o que é isso? É Deus vindo ao encontro do homem. Olhe para o céu à noite. Se não estiver muito nublado ou poluído. Veja as estrelas.
Sabe o que é isso? É Deus vindo ao encontro do homem. Deus veio ao encontro do homem diariamente, de múltiplas formas e maneiras, e a maioria dos homens. Por quê? Orgulho, mão suja, coração impuro. Não vão se sujeitar a Deus. Vão resistir a Deus e estão se sujeitando ao diabo, fazendo uma inversão. Deus fala, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Eles bagunçam tudo, resistem a Deus. Não, Deus, quero não. Dizem sim para o diabo, que o diabo não sai da cola. O diabo fala, é aqui que eu vou ficar, é assim que eu vou. Resistindo a Deus, se sujeitando a mim, ele não vai fugir. Ele vai pendurar a rede dele e fazer o lado dele ali. Quando Deus não encontra e ele vem mais vezes que eu e você possamos perceber. Você tem um livramento? Outro dia eu tive um livramento, sabe o que foi isso? Deus veio ao meu encontro. Eu estava voltando de Flecheiras de moto, passando ali pela aquela reserva ecológica de Murici. Eu não vi, meu genro vinha atrás de mim, caiu um galho no tamanho de uma árvore, caiu. Estava ventando, chovendo, caiu um galho. Ele falou, você não viu não? Eu não vi nada. Eu passei, ele vinha atrás, um galho caiu. Ele falou, eu vi o trajeto, ele falou, vai pegar. Deus teve que me dar um anjo lá e fez assim, ó. Pois não pegou em mim. Sabe o que é aquilo? É Deus vindo ao meu encontro. Quantas vezes nós temos livramentos que nem nos damos conta. Se não fosse o meu genro vindo atrás de mim, eu nunca sequer saberia dessa história. Quantas vezes Deus vem ao nosso encontro e nos livra? Nós não o louvamos, não damos graças a Ele. Tá, nesse caso eu nem poderia, porque eu não fico sabendo. Mas eu fiquei sabendo. E a primeira coisa que eu disse, paramos no posto ali em Messias, aí ele me contou a história, tinha um rapaz, um caminhoneiro, estamos conversando, eu falei, sabe o que é aquilo? Foi Deus que me livrou. Foi Deus que me salvou, porque eu não estaria aqui para contar a história. Sabe o que é isso? Deus no encontro, nós temos que ir ao encontro dele. Mão suja, coração impuro e orgulho é o que mantém o homem longe dos encontros de Deus. Encontrando o Senhor Jesus, sim. Indo ao seu encontro, sim. Nos termos dele. Nas condições dele. Jesus falou em João 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Aqui vem o que eu quero chegar. Porque sem mim, nada podeis fazer. Deixa eu explicar o que quer dizer isso. Isso quer dizer o seguinte, sem mim nada podeis fazer. Quer dizer nada. Nada quer dizer nada. Zero. Nada. Você não pode ser um bom esposo, uma boa esposa, um bom pai, uma boa mãe, um bom funcionário, um bom estudante, um bom pastor, um bom crente, um bom cidadão, um bom nada. Você não pode ser um bom nada sem Cristo. Toda bondade vem dos céus, vem de Deus. É Deus vindo ao nosso encontro. E quantas vezes achamos que podemos ser todas essas coisas sem Deus? Eu vou fazer isso do meu jeito. Porque, afinal de contas, eu sei mais do que Deus. Eu sei melhor do que Deus. Para que eu vou ligar para a palavra de Deus? Para que eu vou para o encontro de Deus? Orgulho. Orgulho não suja e coração impuro. Não vamos ao encontro de Deus. Gálatas 2,14. Mas quando vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos. Eu não sei porque eu estou lendo isso, gente. Vamos para Gálatas 2,21. Estou lendo a coisa errada aqui. Gálatas 2,21. Tá. Esqueçam Gálatas 2,14. Nada a ver com a história. Gálatas 2,21. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Mas, por que você está dizendo isso? Porque tem muita gente que acha que vão ser salvos porque perseveram, porque fazem, porque são isso ou aquilo outro. E aqui está dizendo que se a justiça provém da lei, ou seja, de coisas que eu posso fazer, segue-se que Cristo morreu em vão. Diga uma coisa, se eu posso me salvar com as minhas obras, por que Cristo veio e morreu? Cristo veio e morreu, Cristo veio ao nosso encontro, porque se ele não tivesse vindo, estávamos todos perdidos eternamente. Simples assim. Aí vem alguém falar a asneira, a besteira, não, porque tem que perseverar, precisa.
Paciência, Senhor, paciência. Orgulho, é orgulho. O triste é que essas pessoas acham que estão indo ao encontro de Deus. Eles acham que estão indo ao encontro de Cristo. E não estão. Porque se nós podemos nos salvar, para que ele veio? Eu mencionei recentemente isso. Esqueci agora, acho que é em Mateus 7, não lembrei. Jesus falou que muitos virão dizendo, Senhor, Senhor, Senhor. E eu vos direi abertamente o quê? Apartai-vos de mim. Eram pessoas que achavam que eram salvos. Porque eu guardo a lei, porque eu não faço isso, porque eu não faço aquilo, porque eu... Sabe o que vão vir? Apartai-vos de mim. Nós temos que ir para Cristo nos termos de Cristo. Nós temos que servir nos termos dele. Eu vou servir a Deus do meu jeito. Eu vou a Cristo do meu modo. Eu vou fazer as coisas como eu acho melhor. Isso não é ir ao encontro de Deus. Não é. Não é. Digo, porém, Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Andai em espírito. Se nós andarmos em espírito, nós vamos encontrar Deus no caminho. É loucura, pense bem, é loucura buscar Deus nos caminhos do mundo. É loucura, e o encontro de Cristo nos caminhos da carne e nas veredas do diabo. Cristo anda nos caminhos do mundo, da carne e do diabo. Não anda, você não vai encontrar ele lá. Não, eu estou indo porque Deus está chamando. Não é Deus. Se quem está lhe chamando, você precisa caminhar nos caminhos da carne do mundo do diabo, então não é Deus lhe chamando. Você sequer reconhece a voz de Deus. Não, porque eu preciso fazer isso, pastor, porque é a vontade de Deus para a minha vida. Deus está me chamando para fazer isso. Mas isso é errado, é contrário à sua palavra. Não, mas Deus está me chamando. Se Deus, ou seja lá qual entidade malífica está te chamando para entrar nos caminhos do diabo, não é Deus que está te chamando. Não é Deus. Porque Deus não está ali. Olha comigo Provérbios 1. Provérbios 1. Vou mostrar aqui como Deus explica o fato que ele chama e quando nós não vamos ao seu encontro, o que acontece? O que acontece? E antes de que alguém falar assim, mas Deus não faria isso. Eu estou lendo da Bíblia. Tá? Provérbios 1, olha no versículo 24. Provérbios 1, 24. Isso aqui no caso seria Deus falando. Entretanto, porque eu clamei e recusastes. Veja bem, Deus chamou, Deus clamou. E recusastes. Ou seja, não. Estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Deus chamou, Deus esticou a mão. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Versículo 25. Antes rejeitastes todo o meu conselho. O que é o conselho de Deus? A palavra de Deus é o conselho de Deus. Como você rejeita Deus? Não é assim, Deus, eu rejeito você. Quando você rejeita o conselho de Deus, quando você rejeita a palavra de Deus, você está rejeitando Deus. Rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. 26. Olha o que acontece quando a gente rejeita, quando Deus vem ao encontro com sua palavra, estende a mão e nos chama, e nós dizemos, não. Olha o que acontece, versículo 26. Também de minha parte eu me rirei na vossa perdição. Deus falou que vai rir na nossa perdição. Essa perdição aqui não quer dizer necessariamente, e provavelmente não tem nada a ver com isso, perdição eterna, inferno. Perdição é quando estiver no fundo do poço. É quando você está colhendo aquilo que você plantou. Quando você estiver lá na pior, como resultado das suas decisões, Deus fala, eu vou rir de você. Por que ele vai rir? Ele me chamou. Não! Estendeu a mão. Não! Eu comi a palavra. Não! Vai, então vai. Quando você bater a cara no chão lá adiante, Deus vai fazer assim, ó. Ele nunca faria isso. Então me explica o versículo 24, por favor. Eu vou ler aqui.
eu me rirei na vossa perdição. E continua, zombarei em vindo o vosso temor. O que é o vosso temor? É aquilo que você mais temia. É aquela coisa que você pecou, transgrediu, desobedeceu. É o que você mais temia, o que você menos queria, o que você queria evitar a todo custo. Nem se fosse desobedecendo Deus, o que eu mais quero, o que eu mais temo não ter. Pois é, quando isso acontecer, eu vou zombar. Vindo o vosso terror. Vindo o vosso temor como assolação, e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. É isso que acontece quando Deus vem para a pessoa não vai ao seu encontro, vem aperto e vem angústia, o seu pior temor. E Deus vai fazer assim, ó. É que eu estou lendo, não estou inventando, estou lendo, está na sua Bíblia também. Vamos lá, 28. Então clamarão a mim. Então quer dizer, agora, né? Agora que estão com os dentes quebrados, no fundo do poço, vindo o seu temor, vindo a sua criança, agora você vem. Continua. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. 29. Não, é 28 ainda. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Por que você acha que está buscando até de madrugada? Que não está conseguindo dormir. O aperreio, a angústia, o aperto é tanto que não consegue dormir. De madrugada, clama ao Senhor. Ele falou que aqui não me acharão. Ah, Deus não faria isso. Tá bom. 29. Ele vai dizer o porquê. Porquanto odiaram o conhecimento, ou seja, não dei conselho, não dei conhecimento, e não preferiram o temor do Senhor. Em vez de temer a mim, vocês fizeram o que vocês quiseram, não foi? Gente, eu falo vocês, não é falando vocês não, tá? É o vocês das outras pessoas lá fora. Ninguém aqui, é claro, tá? 30. Não aceitaram o meu conselho. Esse meu tem conselho. Que conselho? É a palavra de Deus. Não aceitaram o meu conselho. E desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho, fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Ou seja, agora vocês vão comer o pão que vocês mesmos amassaram. Tudo que vocês plantaram, vocês vão ter que engolir e vão ter que gostar. Apesar que não vão. Aí continua. Porque o erro dos simples os matará, e o desvario dos insensatos os destruirá. Mas aqui vem a esperança. O que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal. Uma coisa tão maravilhosa que passa despercebido é essa última frase do versículo 33. Estará livre do mal, estará livre do temor do mal. Você vai ter... Você não vai ter temor. Você vai estar livre do temor do mal. Ou seja, você não vai nem temer o mal. Quanto mais o mal não vai te alcançar. Por quê? Porque nós temos ouvido. O que me der ouvidos habitará em segurança e está livre do temor do mal. Eu pergunto, quando Deus vem ao nosso encontro, com conselhos, com repreensões, ele menciona aqui, bem de novo, não quiseram o meu conselho, não aceitaram a minha repreensão. Quando vem uma repreensão, gente, é Deus vindo ao seu encontro. Ah, eu não quero conselho, eu não quero repreensão, eu não quero a mão de Deus, ele está me chamando, está clamando, eu não vou atender nada, eu vou fazer o que eu quero fazer. Faça! Deus está dizendo aqui, faça, quer fazer, faça. Mas quando chegar o que você mais teme, quando chegar o seu temor e a sua perdição, eu vou rir, eu vou zombar, você vai me procurar, eu vou me esconder, não vou aparecer, não vou responder. O que fazer quando Deus vem? Seja na palavra, em oração, em repreensão, seja o que for, vá ao encontro dele. Vá ao encontro dele. Ou não. Mas aqui a gente vê o que acontece quando a gente não vai. Mas ele vem. Todas as coisas cooperam para o bem
daqueles que amam a Deus são chamados de acordo com o seu propósito. Estou parafraseando, mas mesmo quando vem uma repreensão é um puxão de orelhas, é uma lapada, é um tropeço, é uma queda. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então não insista. Abra os olhos, abra os ouvidos. Deus está chamando, Deus está avisando, Deus está repreendendo, Deus está mostrando. Ouça, responda e vá ao encontro dele. Encontrar Deus é permitir que ele venha ao nosso alcance e nós encontrarmos a ele nos termos e nas condições deles. E não a gente fazer do nosso modo, como eu acho melhor. Isso não é ir ao encontro dele. Mas ao encontro dele, nós devemos ir.